Olá, sou a professora Rejane e hoje estudaremos os exercícios referente à aula 5, aula de função exponencial, do módulo de funções trigonométricas exponenciais e logarítmicas. O exercício 1 diz: em cada caso, esboce o gráfico da função dada e determine o domínio, a imagem e a equação da assíntota horizontal. Então, aqui no primeiro exercício, letra A, f de x igual a 2 na x mais 2. Então, primeiro vamos pensar na função 2 na x. Depois a gente vai ver o que acontece quando a gente soma duas unidades nessa função 2 na x. Como ela é uma função exponencial, a base A aqui é um número maior do que 1. Então, a gente sabe que o comportamento dessa função é de uma função crescente. Dois pontos dessa função que a gente conhece. A f de 0, que é 2 na 0, que vale 1. Então, eu tenho um ponto 0 para x com 1 do y, que eu vou marcar aqui. E quando x é 1, eu tenho 2 na 1, que é 2. Então, eu tenho o ponto 1 do x com 2 do y. Vou marcar aqui no gráfico 1 com 2. Então, a minha curva, eu sei que ela é crescente. Conforme aqui o x vai diminuindo, a minha função aqui vai tendendo a zero, vai ficando cada vez mais próxima do eixo do x. Por isso, a gente diz que y igual a zero aqui é uma assíntota horizontal. Então, esse é o gráfico da função 2 na x. Quando eu somar 2 aqui na função, eu vou pegar todos os pontos dessa curva e eu vou subir 2 unidades. Então, se esse ponto aqui estava em 0 com 1 do y, agora ele vai passar a ser 0 com 3. Esse ponto que era 1 com 2 do y, subindo 2 unidades, ele estará em 1 do x, que não mudou, mas o y mais 2, que era 2, deu 4. Então, aqui está a nossa curva 2 na x mais 2. E o que acontece com a assíntota horizontal que estava aqui em y igual a 0? Também vai subir 2 unidades, vai ficar agora em y igual a 2. Então, o domínio da função não muda, mas a imagem sim. Como é que eu posso escrever a imagem? Então, o domínio é todos os reais. A imagem da função, eu poderia escrever o conjunto y pertencente aos reais, tal que o y é maior do que 2, porque agora a nossa assíntota está aqui em y igual a 2. Ou eu posso escrever assim, na forma de intervalo aberto de 2 até mais infinito. E a assíntota horizontal y igual a 2. Letra B, 3 na x menos 1. A gente pode pensar da mesma forma. Pensar primeiro em fazer o gráfico da função 3 na x, onde 3 aqui é a base A, então 3 é maior do que 1, a minha função será crescente. Os pontos que eu vou ter é 0 com 1, que esse não muda, e quando x for 1, eu vou ter o próprio A, aqui que vale 3. Então, eu vou marcar o ponto 0 com 1, que é onde a função corta o eixo do y, e o ponto 1 do x com 3 do y. Então, por esses dois pontos, conhecendo o comportamento da função crescente, eu faço o gráfico de 3 na x. Agora, eu tenho aqui menos 1. O que esse menos 1 vai fazer com o gráfico da função? Vai deslocar ele todo
uma unidade para baixo agora, por causa desse menos. Então, esse ponto que estava aqui em 0, 1 do y, agora ele vai ficar em 0, 0. Desceu uma unidade. Esse ponto que estava em 1, 3, desceu uma unidade, ficou em 1 com 2 do y. Então, aqui em verde está o gráfico pedido da função 3 na x menos 1. O que aconteceu com a assíntota? Que estava em y igual a 0, também desceu para y igual a menos 1. Então, o domínio da função não muda, todos os reais, a imagem muda. Agora é o intervalo aberto de menos 1 até mais infinito. E a assíntota horizontal y igual a menos 1. Letra C. Agora eu tenho a f de x igual a 2 na x menos 1. Esse menos 1 é diferente desse aqui, da letra B. Ele está dentro da função exponencial. Então, nós teremos uma translação, um deslocamento agora horizontal, não mais vertical como a gente tinha aqui. Na letra A, 2 unidades para cima, na letra B, 1 unidade para baixo. Aqui vai deslocar horizontalmente. O menos 1 indica que vai deslocar uma unidade para a direita. Então, vamos primeiro pensar no gráfico da função 2 na x. É o mesmo da letra A. Então, vai passar pelo ponto 0, 1 e 1 com 2. Aí está o gráfico em azul da função 2 na x. Menos 1, então, deslocou para a direita. Esse ponto que estava aqui em 0 com 1, agora ele vai para 1 do x, porque deslocou uma unidade, e o y manteve 1. Esse ponto que estava aqui em 1 do x com 2 do y, deslocou uma unidade para a direita e vai acabar, né, no ponto 2 do x com 2 do y. A assíntota horizontal não muda, continua em y igual a 0. O domínio não muda e a imagem também não. É do 0 em diante, né? Do 0 para cima. Posso representar dessa forma, reais positivos sem o 0, na forma de conjunto, mas eu também poderia escrever como antes, intervalo aberto de 0 a mais infinito. E a assíntota y igual a 0. A letra D. 4 na x mais 2. Esse mais 2 também está dentro da função exponencial, então vai deslocar horizontalmente. Como está somando, vai deslocar 2 unidades para a esquerda. Primeiro, pensamos no gráfico de 4 na x. Bom, é uma função crescente, porque a base A aqui é maior do que 1. Então, nós temos uma função crescente. E os pontos onde passa 0 com 1, que esse não muda, onde corta o eixo do y, e 1 do x com A, 1 com 4 nesse caso. Então, por esses dois pontos, vai passar a função 4 na x. Como nós queremos 4 na x mais 2, eu vou deslocar todo o gráfico 2 unidades para a esquerda agora. Então, esse ponto que estava em 0 com 1, agora ele vai ficar deslocando em x, 2 unidades, menos 2 com 1. O y não muda. E esse ponto que estava em 1 do x com 4 do y, agora ele deslocando 2 unidades em x, vai ficar em menos 1 do x com 4 do y. O y não muda. A assíntota, nesse caso, também não muda, continua em y igual a 0. Domínio e imagem
também não mudam. Domínio todos os reais, imagem os reais positivos sem o zero. Letra E, menos 2 na x. Bom, o que acontece quando a gente coloca o sinal de menos na frente? Eu estou multiplicando por uma constante negativa. Então, o gráfico da função 2 na x passa no ponto 0 com 1 e 1 com 2. E tem aquele comportamento crescente, como a gente já viu antes. Agora, se eu colocar um menos na frente, vamos pensar nesse ponto aqui. Ele era 0 com 1. Mas quando eu coloco menos na frente da função aqui, esse menos está ali na frente, então vai ficar 0 com menos 1. E se eu tinha aqui o ponto 1 com 2, quando eu colocar o menos na frente, vai dar em 1 com menos 2. Quer dizer, eu tenho uma reflexão em torno do eixo x. Agora, a minha função está toda ela refletida aqui. Também está indo para 0, só que por baixo, né, por valores menores do que 0. E aqui está indo para menos infinito. Então, a minha assíntota horizontal continua a mesma, é y igual a 0. O domínio não muda, mas a imagem agora mudou, porque o gráfico está todo ele abaixo do eixo do x. Então, quem é a imagem agora? A imagem é de 0 para baixo. É um intervalo aberto, poderia representar assim, de menos infinito até 0 aberto. Ou os reais negativos, que engloba esse conjunto aqui, nesse intervalo, sem o zero, um asterisco. A assíntota permanece igual. E 2 na menos x. Bom, o gráfico de 2 na x, quando x for 0, eu tenho ponto 1. E quando x for 1, eu tenho ponto 2. Esse é o gráfico de 2 na x. O que acontece com esse ponto se eu colocar menos x? Bom, para 0 não vai mudar, né? 2 na menos 0 continua sendo 1, porque menos 0 e 0 é igual. Então, esse ponto vai continuar aqui. Mas esse ponto aqui, que era 1 com 2, quando x valer 1, 2 na menos 1, o que acontece? Vamos fazer aqui do lado. 2 na menos 1 é igual a 1 sobre 2 na 1. É igual a 1 meio. Agora, quando x for 1, o y vai valer meio. Então, em vez de ele ser crescente, ó, o x aumentou e o y aqui está diminuindo. Então, ele inverte. Ele sofre agora uma reflexão em torno do eixo y. Está aqui ele refletido. Em verde, a gente tem um gráfico que é pedido, 2 na menos x. A assíntota não muda, continua sendo y igual a 0. O domínio também não muda, todos os reais. E a imagem também não, o gráfico continua acima do eixo do x. Então, domínio todos os reais, imagem os reais positivos sem o zero. Número 2. Em cada caso, determine a composta f composta com g. Então, aqui nós temos uma função f de x e uma função g de x. F de x é uma função polinomial de grau 1 e a g de x é uma função exponencial de base 3. O que quer fazer a f composta com a g de x? É pegar a função f e aplicar na função g de x. Então, a função g de x é 3 na x.
f de x, ó. No lugar do x aqui, eu estou substituindo por 3 na x. O x aparece aqui. Então, no lugar do x da função, eu vou colocar o 3 na x e o resto eu vou manter igual. Então, a minha função composta, f composta com g de x, é igual a essa função aqui. Na letra B, composta f com g. A f composta com a g de x é igual a f aplicada na g de x. Então, a f, quem é a g de x? X² mais 3x. Eu tenho que a f de x é 5 na x. Então, no lugar do x, agora eu estou colocando tudo isso aqui. Então, vai ficar 5 elevado na x² mais 3x. Na letra C, a f de x é x² menos x, uma função polinomial de grau 2. A g de x é uma função exponencial de base 2, 2 na x. F composta com g. F aplicada na g de x. A g de x, nesse caso, é 2 na x. Então, agora, na f, no lugar do x, eu vou colocar 2 na x. Então, eu tenho lá x², 2 na x² menos 2 na x. Cada x eu estou substituindo por 2 na x. 2 na x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 na 2x. Potência de potência multiplica os expoentes. Menos 2 na x. Essa é a função composta, f composta com g. Número 3. Em cada caso, escreva a função dada como uma composta de duas funções. Então, aqui a minha f de x é dada por uma função composta. Como a gente pode ver, nós temos a função exponencial de base 3 e aqui no expoente uma outra função polinomial de grau 2. Então, ela é composta. Composta de que funções? Bom, eu poderia aqui chamar de f1, f2, de g de x, h de x, duas funções. Quem é a minha função que eu vou chamar de interna? A minha função que eu tenho aqui no expoente, na exponencial. A função quadrática, x² menos 2x mais 1 é uma função, porque ela é uma função polinomial de grau 2. A outra função que eu tenho aqui envolvida nessa composição é a função exponencial de base 3, 3 na x. Quando eu fizer a h composta com a g, eu vou obter a minha f aqui. F de x igual a 2 na raiz de x. Tem uma função composta aí, porque eu estou vendo aqui, uma das funções é a raiz quadrada e a outra é a função exponencial. Então, eu vou chamar de g e de h. Nós poderia chamar de f1 e f2. Então, uma das funções é raiz de x e a outra função é 2 na x. Número 4. A função exponencial é injetora? É sobrejetora? É bijetora? Justifique. Bom, a gente sabe que a função exponencial tem
esse comportamento do primeiro gráfico, se a base A for maior do que 1, e se a base A for um número entre 0 e 1, ela tem esse comportamento aqui. O que é ser injetora? Se para cada valor de x eu tenho um único valor de y, né? 1 para 1. Como aqui, no primeiro caso, a função ela é estritamente crescente, não somente um único valor, mas também diferente de outro, né? Por exemplo, se eu pegar aqui x1 menor do que x2, aqui no primeiro caso, eu tenho o x1 aqui e aqui eu tenho um x2. Aqui eu vou ter a minha f de x1 e aqui eu vou ter a minha f de x2. Então, se x1 é menor do que x2, nessa função crescente, a minha f de x1, o y1, vai ser menor do que a f de x2. Eles nunca vão ser iguais, né? Não vou ter valores diferentes aqui para x, que eu vou ter valores iguais para y, porque ela é estritamente crescente. Ou nesse outro caso aqui, onde ela é estritamente decrescente, se eu pegar um x1 aqui e um x2, se o x1 é menor do que o x2, no segundo caso, o que eu sei sobre o y? A f de x1 vai ser sempre maior do que a f de x2, porque essa função é estritamente decrescente. Então, nesse caso, a minha função é injetora, né? Para cada x com valores aqui diferentes, eu tenho valores diferentes aqui para y. Ela é sobrejetora se eu considerar que a função vai dos reais para os reais positivos sem o zero. A minha função a na x, ela é sobrejetora, porque tanto num caso quanto no outro, a função está toda ela acima do eixo do x. Então, ela assume aqui valores bem próximos de zero, sem incluir o zero, e aqui vai para mais infinito. Então, quer dizer que cobre todo o meu contradomínio aqui, que é exatamente igual à imagem dessa função, se eu considerar o contradomínio como sendo os reais positivos sem o zero. Então, se ela é injetora e sobrejetora, consequentemente, ela é bijetora. Esboce o gráfico das funções inversas das seguintes funções exponenciais. Bom, a função 2 na x, como é que a gente faz para achar a inversa? A f de x aqui seria meu y igual a 2 na x. Para achar a inversa, eu troco o x por y e o y por x. Então, eu tenho 2 na y igual a x. Eu quero tirar o y aqui do expoente da função exponencial de base 2. O que eu tenho que fazer? Para tirar o y do expoente, eu tenho que aplicar a função logarítmica de mesma base. Então, se eu aplicar o log na base 2 dos dois lados, eu consigo aqui o log de 2 na y na base 2 é y. Então, y é o log de x na base 2. O que é esse y aqui? É a minha função inversa. Então, a inversa da exponencial de base 2 é a função logarítmica de base 2. Como é que é o gráfico da função logarítmica de base 2?
A base A aqui é maior do que 1, então o gráfico da função é crescente. Corta o eixo do y, do x agora em 1, né? Quando o x for 1, log de 1 vale 0, tem esse ponto aqui, e o log de 2 na base 2 é igual a 1. É o contrário do que acontecia lá com a função exponencial, como a gente viu no primeiro exercício. Então, essa aqui é o gráfico da função log de x na base 2. E a função inversa da função meio na x? Bom, vou fazer a mesma coisa. F de x aqui é meu y, 1 meio na x. Vou trocar o y por x, o x por y. Vou reescrever esse aqui. 1 meio na y igual a x. Eu quero tirar o y do expoente da minha função exponencial. O que eu tenho que fazer? Tenho que aplicar a inversa, que é a função logarítmica de mesma base, dos dois lados da igualdade. Aqui, quanto vale o log de 1 meio na potência y na base 1 meio? Como eu tenho aqui a mesma base, né, da função exponencial e da logarítmica, eu teria que encontrar aqui qual é o valor que eu vou elevar o 1 meio para que ele dê 1 meio na y. É o próprio y. Então, y é igual ao logaritmo de x na base 1 meio. E esse y aqui é a f na menos 1, a função inversa da função exponencial 1 meio na x. Função logarítmica, a base agora é um número maior do que 0, como tem que ser, mas menor do que 1. Então, isso aqui implica que a função é decrescente agora. Vai de novo cortar o eixo do x no ponto 1, e quando o x for 1 meio, mais ou menos por aqui, é que o y vai valer 1, porque 1 meio, log de 1 meio na base 1 meio é igual a 1. Então, a função vem lá do infinito, próximo do zero, e vai para menos infinito. Então, esse é o gráfico da inversa da função 1 meio na x. Bom, então era isso por hoje. Até a próxima aula.